com a autoridade que me dá o momento, porque outra não tenho na minha insignificância, e nada sou. O Asilo Espírita João Evangelista foi criado para o bem, para a caridade, para a educação de muitos, o amparo de milhares talvez. Não pode ficar dependente da vossa boa vontade, não pode estar sujeito aos vossos pensamentos mesquinhos, não pode falir. Quando a vossa capacidade cansar, outros surgirão. Meus amigos, das pedras nascerão filhos para Abraão. Assim pois, amigo que sou de todos vós, acompanhando os vossos passos, desejoso do vosso progresso, ciente dos vossos privilégios e, ao mesmo tempo dos vossos deveres, eu vos venho dizer que tenhais sempre diante dos olhos as 5 letras que nós procuramos não esquecer: dever. Deus vos guarde. Até. José Dácio. Como agir em situações difíceis. Meus prezados amigos, meus irmãos, desça sobre vós a paz do Senhor. Compreende-se que a vida humana tenha as suas dores, dificuldades e provações, incompreensíveis para alguns homens. Compreende-se que a criatura humana, que ama ao seu Deus e tem confiança em Jesus e esperança na vida eterna, busque alívio, conforto e paz, apelando para os ensinamentos da crença que abraçou. Compreende-se que a pessoa vacile ante as dificuldades, revele fraqueza de fé em certos momentos, mas logo reaja e se reanime, sabendo que todo socorro vem do alto. O que não se compreende, porém, é que o crente espírita, conhecedor profundo da doutrina, estudioso dos seus mandamentos, zeloso dos seus preceitos, carinhoso no cumprimento desses mesmos mandamentos, procure, nas situações difíceis da vida, nas dificuldades em que se encontra, resolver pelo seu próprio critério. Quantas vezes presenciamos crentes espíritas, apaixonados por este ou aquele motivo, tentarem pôr em prática soluções impetuosas, planos que nunca deveriam ser concebidos pela sua mente, deixando inteiramente de lado o que em tais circunstâncias lhes ordenaria a fé que professam. Quando a consciência está tranquila, quando a vida corre serena, essas criaturas exaltam a fé que professam. Quando tudo é bonança, acham que o Espiritismo é a mais bela e profunda das religiões, manancial inesgotável de luz, beleza, alimento espiritual, grandeza e promessas, tudo enfim, quanto possa vir de bom do além. Quando, porém, a vida rola às avessas, quando as provações começam, quando as dificuldades surgem, não querem saber o que pensa o Espiritismo disso. Aparecem, então, a dignidade pessoal, o caráter do homem, o brio e a sua capacidade única de agir. Porque, aí, nesse ponto, não é necessário saber o que pensam os irmãos. Para quê? É possível que pensem diferente, mas não convém ouvi-los agora. Certamente, viriam pregar as doutrinas do além. Mas ainda estamos neste mundo, somos de carne, pensamos pelo nosso próprio cérebro, e nossas ideias não são tão fáceis de abrir mão assim. Meus amigos, prudência, calma, reflexão, ponderação e fé. Se Espiritismo vos é útil quando a vossa vida está em progresso, se vos mata a sede quando o vosso espírito aspira a água da vida, muito maior sustento, muito maior valor, maior préstimo vos prestará ele nos momentos em que vossa alma se turba, quando a inquietação vos domina e o vosso raciocínio periclita pela impetuosidade do vosso gênio. Por isso, convém recomendar a toda criatura espírita, calma e prudência. Analisar situações humanas sob o critério humano é fácil. Porque o critério humano ordinariamente obedece à própria vontade da criatura. Para discernir em causa própria, o indivíduo apaixona-se, exalta-se e quer ser juiz dos seus próprios atos. Mas ninguém pode julgar em causa própria. Assim, convém dizer a todo expoente da doutrina espírita, e abro aqui um parênteses para explicar que cada crente espírita é um expoente da doutrina. É preciso dizer a cada expoente da doutrina que jamais se precipite, sem procurar, no recesso do seu entendimento, no profundo de sua consciência, por meio da prece,
da concentração, receber do alto, a influência direta sobre o seu modo de agir, em qualquer situação que lhe pareça perigosa. Pôr de lado a doutrina que professa, no momento em que periga esta ou aquela causa a que pertence, é ser imprudente. Assim pois, meus amigos, lembrai-vos de orar, de pedir, de implorar, e que Deus se amercê de vós e vos proteja. Que assim seja. Spínola. Em 17 de agosto de 1937. Mais uma palavra sobre caridade. Meus amigos e meus queridos irmãos, Deus seja convosco, e que, ao partirdes deste recinto, encaminhando-vos para os vossos lares, leveis dentro da alma a consolação, o conforto, a paz que pode proporcionar um ambiente bem sereno. Meus amigos, que dizer sobre a caridade, a virtude por excelência, quando o grande atleta do cristianismo, naquela página imortal, já esgotou quanto se poderia dizer dessa virtude excelsa. Mas caridade é amor, e sobre o amor sempre se pode falar, basta, tão somente, senti-lo. E eu sinto, dentro de mim, que vos amo e desejo o vosso progresso, como um espírito, embora sem corpo carnal que o revista, eu vos amparo. Sinto que um laço estreito me prende a vós, e todas as vezes que caminhais para frente, seguros da vossa fé, exemplificando em atos generosos da vossa caridade, eu me sinto feliz, prazenteira, contente da vossa ação, do vosso sentir. Eu vos amo, meus amigos, e vos desejo sempre assim, firmes na fé, suportando as dores que a sorte vos destina, porque ela é, nada mais nada menos, do que a prova, escolhida por vós próprios na erraticidade. Desejo, sobretudo, que a vossa caridade se externe pelo sentimento de paz e mansidão que envolve os vossos espíritos. Como é possível alguém ser caridoso e bom, se tem uma alma perturbada e turbulenta? Como pode ser caridoso e bom, se não apela para Jesus nos momentos em que a paz parece fugir? Como pode ser caridoso e bom, se coloca acima do seu irmão, julgando-se superior a ele, por qualquer sentimento vão, uma vez que os sentimentos justos conduzem a esta conclusão? Como pode ser caridoso e bom, se menospreza o pobre, se não liga a palavra do Mestre, quando diz que a vida eterna é dos humildes? Como pode a criatura humana ser caridosa e boa, se, longe de se revestir de pureza e mansidão, calca aos pés as ordens expressas do Mestre, quando ele diz: sede pacíficos, sede mansos, sede dóceis, carregai o peso da vossa cruz, que eu vos ajudarei? Como pode ser o homem caridoso e bom, se não obedece à palavra do Mestre, se não tem dentro de si a figura excelsa do Cordeiro Imaculado de Deus, modelo de paciência e resignação? Meus amigos, sede cristãos, moderai os ímpetos da vossa natureza carnal, que se revolta e levanta para pisar o vosso caráter. Moralizai-vos, meus caros irmãos. Quantas vezes, olhando para vós, divisamos o vosso sentir tão diverso daquele que desejaríamos no momento? Quantas vezes, ao vos falarmos, o vosso pensamento está longe, afastado das palavras que pronunciamos? Quantas vezes vos aconselhamos, e vemos, no próprio instante, os vossos lábios, os vossos gestos desmentirem a caridade que vos queremos emprestar? Meus amigos, nunca vos esqueçais de que caridade e fé são aliadas inseparáveis. Não diga que tem fé aquele que não sabe transpor montanhas, não diga que ama a Jesus quem não sabe ser caridoso, não diga que é espírita aquele que não pode dar para os outros mais do que espera deles receber para si. Também não diga que é espírita aquele que retribui a injúria com outra injúria. O Mestre disse: ao que te ferir numa face, apresenta-lhe também a outra. Não diga que é espírita quem esquece os mandamentos de sua crença para tão somente seguir aquilo que a fé comum lhe indica. Essa fé, que não tem base, que não raciocina, que é fanática e, por conseguinte, cega. Diga, sim,
que é espírita aquele que sabe tomar sua cruz e seguir. A vida humana é tão curta, tão breve. Em pouco tempo o espírito se vê livre do peso da carne e vai livrar-se no azul do infinito, onde reinam a paz, a harmonia e o amor. Meus amigos, amai-vos uns aos outros, como o apóstolo bendito vos ensinou. E que a paz de Jesus repouse sobre vós, fazendo-vos compreender que sem fé e sem caridade não há crentes espíritas. Deus vos guie. Célia. Em 17 de agosto de 1937. 2 pesos e 2 medidas. Meus amigos, meus prezadíssimos irmãos, vós que tanto desejo tendes de receber do alto, as esmolas que tendes necessidade, lembrai-vos de que também alguma coisa de vós deve partir, para fazer bem aos vossos semelhantes. É certo que a beneficência divina é rica em bênçãos para distribuir aos seus filhos. É certo que Jesus, em sua piedade infinita, não esquece nenhum daqueles que Deus lhe confiou para alcançarem a felicidade futura. Mas é certo, também, que muito depende da terra, da criatura humana, o progresso da doutrina que tantas bênçãos lhe promete. A doutrina espírita tem em cada ser pensante, que abraça, um expoente legítimo de suas verdades. Quando, porém, os atos dessas criaturas estão em desacordo com os ensinamentos sublimes da doutrina que professam, não é possível dizer que essas vidas sejam um exemplo verdadeiro daquilo que deveriam ter aprendido nas páginas dos livros que delas se ocupam, nem tampouco os ensinamentos trazidos pelos seres espirituais. Meus amigos, todo aquele que deseja evoluir deve se lembrar de que há em si muitas coisas a corrigir. 2 pesos e 2 medidas, dentro da religião cristã, não são admissíveis. Com a medida com que nós medimos os atos dos nossos irmãos, devemos medir também os nossos próprios atos, isto é, cada homem, cada espírito, deve se lembrar de que da maneira por que julga seus irmãos, dessa mesma maneira será julgado. O regime da compressão não é adaptável aos planos espíritas. Há seitas religiosas que dominam exatamente por essa força que enfraquece os organismos dos outros. Há seitas que se dizem cristãs, que imperam pela autoridade, porque absorvem as consciências alheias, querem violar até o íntimo dos pensamentos, penetrar no âmbito da razão, querem penetrar igualmente nos domínios das consciências. E assim, absorvendo as criaturas de tal forma, que o próprio pensamento não é delas, a razão também é sua, o sentimento é alheio, e essa personalidade fica, então, completamente neutralizada e absorvida por essa força que sobre ela atua. Daí a compressão pelo castigo, pela força bruta, que em espiritismo não pode ser aplicada porque é imperativa. O espírita deve saber que cada ser tem sua evolução, e deve ter conhecimento de que a evolução não está paralela a uma outra em cada ser. Até, digo mais, e não sei se faço bem dizer, mas é assim que penso, talvez, não encontreis na Terra 2 espíritos no mesmo grau de evolução. Há sempre um quê de diferença entre aqueles que se semelham. Em sua maioria os homens são completamente diversos uns dos outros. O progresso se fará, meus amigos, não tenhais sobre isso a menor dúvida. O progresso é a lei universal e não falhará. Cada criatura tem de progredir, em suas múltiplas vidas, na esperança, no estudo, pelo acicate da dor, pela prova, mas certamente que há de viver, progredir. E vós outros, o que pensais de tudo isto? Quereis, certamente, para vós, para vossas opiniões, tudo acatamento, para vossos dizeres, tudo respeito, para vossa virtude, toda admiração, para vossas necessidades, todo espírito de caridade. E para os outros, isto é, os necessitados morais. E para os que têm chagas profundas na alma, feridas, que necessitam de um remédio. Perdoai-me, meus irmãos, por vezes me parece que vós sois uma censura permanente. Diante do espiritismo predomina o espírito da caridade, e há de predominar sempre, porque foi instituído pelo próprio Deus,
Jesus é caridade. É por isso que, incessantemente, naquele tempo em que o Messias aqui esteve, o apóstolo divino não deixou de repetir as suas santas palavras: amai-vos uns aos outros. Ninguém dê origem a que esse laço sagrado, instituído por Deus, seja violado. Tende paz, quanto possível para com todas as criaturas humanas e medi as suas faltas na mesma balança com que medis as vossas, não entravando os seus nem os vossos caminhos. Deus vos abençoe e vos faça felizes. Bianca. Em 20 de agosto de 1937. Egoísmo preponderante. Queridos amigos e meus irmãos, a paz de Jesus esteja convosco. A pregação da doutrina espírita arrasta grande número de crentes às tribunas e à imprensa, para disseminar seus postulados e defender-lhe interesses de ordem espiritual. A doutrina espírita, em toda a sua beleza, vai avassalando corações, induzindo a prática do bem às criaturas humanas, abrindo os olhos aos cegos e instruindo os ignorantes. Pouco a pouco, a semente benfazeja do espiritismo ganha terreno, e é realmente para encher de satisfação os espíritos encarregados dessa propaganda, ver o interesse que os homens tomam por ela, por ver a boa vontade desses crentes, bem como o proveito tirado por aqueles que de boa vontade o recebem. Não é demais, porém, uma advertência aos crentes espíritas. A doutrina espírita, meus amigos, não comporta estreitos horizontes. Se ela tem seu fundamento além campa, se ela domina o espaço infinito, se tem por pátria a imensidão do espaço, como pode ela comportar horizontes estreitos? O homem, porém, na incapacidade de abranger a imensidão dessa filosofia, sua grandeza, procura diminuir, ainda que sem intenção, seus privilégios, seu alcance, sua instrução. E daí, cessear a marcha da doutrina, e daí, dar testemunhos contrários à fé, e daí ser um expoente oposto aos preceitos que ele próprio prega das tribunas, dos jornais, da conversa de propaganda, das palestras íntimas. O sincero, o verdadeiro, o amante do espiritismo, certamente não se deve incomodar com isso que acabo de dizer, porque não lhe tocar de perto essa afirmativa, não lhe atinge acusação. Porém aqueles que têm exaltação pela beleza do espiritismo, que combatem pela palavra, que se exaltam no público para provar a superioridade da doutrina espírita sobre as demais filosofias, e, que, no entanto, não fazem uma reforma total nas suas vidas, nos seus atos públicos, nas suas demonstrações particulares, essas criaturas se incluem no número daqueles que são chamados hipócritas, pelo próprio Jesus, porque dentro de si só tem aquilo que Jesus imputou aos hipócritas daquela época. Meus amigos, a raiz de todos estes males é o egoísmo brutal da humanidade. O homem de consciência egoística não vislumbra no seu irmão a menor parcela de virtude, antes, tudo quanto essa criatura pratica, para ele é uma mancha. Os próprios atos de caridade, partidos dos seus irmãos, esse homem, dominado por tais sentimentos, não lhes dá crédito, nem a palavra do seu irmão, ainda mesmo quando esse irmão proteste pela inocência, reafirme a verdade do que já disse, não merece confiança. O egoísta é o pior mal dentro do espiritismo. Mas é preciso que a classe de criaturas crentes chegue à compreensão de que o egoísmo estreito do homem não pode subalternizar o sentimento de espiritismo, não pode dominar os preceitos evangélicos contidos nesta doutrina. É preciso que o homem egoísta compreenda que sua vontade não pode ser preponderante em matéria de religião. Unido aos seus irmãos, ligado a eles pelo laço sagrado da doutrina espírita, esse homem deve estudar, aprender e demonstrar que assimilou os ensinamentos dados pelos espíritos. De que vale a criatura humana exaltar essa doutrina, colocando-o no seu verdadeiro lugar, compreender a essência de sua divindade porque ela parte de Deus, dar crédito à revelação que vem do alto? De que vale tudo isso se essa criatura mantém-se no círculo estreito que traça em volta de si, e,
não permite que seu próprio espírito, sua alma, seu pensamento, ultrapasse essa muralha chinesa de que cerca a sua convicção. Ser espírita é dar fruto. Como é possível alcançar um absurdo dessa ordem? Disse o Cristo, poderá uma só fonte deixar brotar de si fel e mel ao mesmo tempo? Assim pergunto eu, poderá o homem espírita assimilar a doutrina do Mestre? Poderá o espiritismo entrar na sua eficiência e dar fruto contrário a essa fé? Meus amigos, o egoísmo é prepotente. Acautelai-vos com ele, não permitais que ele vos domine a consciência. Sirva-vos de aviso para vosso proveito espiritual. Neri. Em 20 de agosto de 1937. As vozes do espaço. Meus queridos irmãos, paz. Em todos os tempos, desde a mais remota antiguidade, a voz do espaço se fez ouvir, para encaminhar os homens, instruí-los e indicar-lhes o rumo a seguir na vida espiritual. Jamais o espaço se conservou silencioso perante a situação da Terra, e, muito embora os homens neguem a presença dos espíritos, a sua assistência constante ao pé da humanidade, os fatos demonstram que, em todos os tempos, os irmãos do além se manifestaram, ou por intuição, ou por escrita, ou, ainda, por incorporação, trazendo à Terra conhecimentos, respostas, intuições e deliberações, no momento oportuno. Folheai o livro antigo, a Bíblia, e vereis em suas páginas, mais de uma vez, incerta essa verdade. Procurai, verificai e vereis que os profetas falaram ao povo, demonstraram a vontade de Deus, exemplificaram-na, colocando-a ao alcance do homem, e sempre, em todos os tempos, essa voz era atendida pelos crentes e abandonada pelos incrédulos. Os reis da antiguidade, aqueles do tempo bíblico, foram assistidos pelos guias, e muitos deles ouviram vozes que os chamavam ao cumprimento do dever. Samuel, ainda criança, escutou, alta noite, uma voz, que repetia o seu nome de instante a instante. E, todas as vezes que ouvia essa voz partida do além, aproximava-se de Saul e dizia: Senhor, chamaste-me? Saul respondia: Não, meu filho. Novamente a voz se fazia ouvir, até que, certa vez, aproximando-se Samuel de Saul, este lhe ensinou: quando novamente ouvires essa voz chamar-te, dize: Pronto, Senhor, aqui estou. Ordena, e o teu servo te obedecerá. Samuel voltou para o leito. E, quando a voz novamente o chamou, ele seguiu o conselho de Saul: Senhor, aqui estou, manda, e o teu servo te obedecerá. Então, a voz que partia do além lhe ditou a conduta a seguir, e ele obedeceu. O espaço jamais se manteve surdo, ou mudo sequer, para com os filhos da terra. E por que razão? Atualmente, quando tudo é progresso, quando a ciência caminhou e as artes estão em pleno apogeu, quando a civilização é bem outra, quando a humanidade se multiplicou, haveria o mundo das causas de se conservar silencioso, não dando inspiração sequer aos filhos terrenos. Erram aqueles que tal afirmam. Quem parte da terra não volta aqui, os mortos não falam, são dizeres fatos, banais, facilmente respondíveis. Perguntai a essas criaturas: quem vos disse que os mortos falam? Que se pode esperar de um morto, se ele não tem vida? Quem jamais ouviu a palavra de um morto? Mas quem é o morto? O morto é o cadáver, que está na cova, e não pode, de certo, se fazer ouvir. Mas Espiritismo a ninguém disse que os mortos falam, Espiritismo diz, sim, que as almas estão vivas e vivas serão por toda a eternidade, que os espíritos não perdem, passando para o além, as faculdades concedidas por Deus, e dessas faculdades a principal é a imortalidade, que os espíritos podem trazer seus pensamentos aos homens e os acompanhar, auxiliar, inspirar e proteger. Meus amigos, o espaço não é silencioso nem mudo, ele tudo escuta, é povoado de seres, vossos irmãos, e para lá ireis também. É lá que se encontram os vossos queridos,
os vossos amigos, os vossos pais, que conhecestes em outras vidas, e não somente estes que talvez habitem ainda a terra, pais que desde séculos se encontram separados de vós, talvez até por causa das vossas imperfeições, porque eles progrediram. Meus amigos, a vossa crença tem base sólida, não vos deveis envergonhar dela, e, quando vos aconselha preceitos que vos afetam a espiritualidade se radicam num passado que não conheceis, com promessas para um futuro que não pode falhar, ela é, tão somente, a expressão da verdade, trazida a vós pelos amigos do além. Continuai, pois, espíritas, a esperar o pronunciamento dos imortais, que nunca se calam, as vozes desses que o mundo considera mortos e que, no entanto, são os verdadeiros vivos. Continuai, meus amigos, porque a crença fiel é esta: Deus criou a imortalidade dos espíritos e ela é uma verdade. Paz conceda o Senhor a todos os homens, crença na sua palavra, fé no futuro e confiança em Jesus, o timoneiro da vida dos homens. E apelai para o Divino Mestre em todos os momentos difíceis da vossa existência. Que assim seja, para a satisfação de todos os crentes e o progresso real da doutrina espírita. João de Freitas. Em 23 de agosto de 1937. Critério e bondade. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos conceda a sua benção. Um inimigo, na vida do homem, é um perigo. Um inimigo, sempre que pode, faz mal ao seu desafeto. Convém evitar essa espécie de relações, porque sempre há a perder com elas. O esforço humano deve ser para criar amigos, simpatias, afeições sinceras, que sejam o traço de união entre os homens. Meus amigos, vós sois, muitas vezes, culpados de situações difíceis das vossas famílias, dos vossos lares, e até de vós mesmos, por entreter de relações que, em lugar de estreitas, deveriam ser de simples cordialidade. Há um defeito entre os homens, o abuso de confiança. Ainda o conhecimento não está bem firmado, ainda não se sabe bem quem é o indivíduo, com o qual se priva, e já ele é considerado um amigo íntimo, depositário de alta confiança, já se lhe permite o interior dos lares, a opinião franca sobre assuntos reservados, já se lhe dá inteira liberdade de agir naquilo que não lhe pertence, atribuições que não são realmente acertadas, quando confiadas à pessoa cujo caráter mal se conhece, e, quando o indivíduo revela o que é, demonstrando sua condição de espírito atrasado, é tarde. O leviano já lhe contou toda a sua vida, ele já está de posse de todos os segredos, já pode agir, serrar de cima, como se diz em linguagem vulgar. É por isso que digo, sois, frequentemente, culpados das situações difíceis que aparecem nas vossas vidas, resultantes, tão somente, da facilidade com que abris as vossas portas a qualquer um. Meus amigos, o critério é uma das principais qualidades num homem. É preciso haver critério, para que a vida seja bem conduzida nesse mar encapelado que é a existência terrena. Não podeis ser inexperientes, quais crianças principiantes. Atingindo o homem certa idade precisa ser criterioso e ponderado. Isso não impede que seja bom, bem ao contrário, auxilia a bondade, porque a bondade que não discerne, a bondade sinônimo de estultícia, nessa não posso crer. A bondade é o ato generoso, natural, impulsivo da criatura para a prática de ações generosas e boas, é a piedade nascente no coração do homem, que se externa francamente sem rebuços. A bondade é realmente o ser bom, e ser bom não é ser tolo. Conduzindo o barco da vossa existência, tende sempre a mão ao leme. Amigos os há por toda parte. Mas os amigos da rua, dos passeios, de qualquer momento, não são os amigos do interior dos lares, os confidentes. O lar é sagrado. Evitai estas coisas, porque as inimizades que se originam da falta de competência na direção da própria vida, são, não raro, causa de ressentimentos futuros, rancores, ódios,
que se traduzem em falta de ponderação, de acerto e, até, em crimes. É preciso conhecer alguém bem de perto para que se possa saber se tem nessa criatura uma pessoa amiga. E quantos chegam ao ponto de desprezar amigos verdadeiros, dando ouvidos a conselhos de amigos falsos? Quantos? Por quê? Porque se externam demasiado, porque abrem o coração e depositam em certas criaturas uma confiança ilimitada, porque não lhes têm segredos, porque colocam a vida nas mãos de terceiros, que não são, muitas vezes, bem-intencionados. Espiritismo vem abrir-vos os olhos, meus amigos. Amai-vos uns aos outros, é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não diz entregai-vos nas mãos uns dos outros. Não. A palavra de Deus diz, discernimento e critério. Ouvi os conselhos dos vossos amigos seguros, porque só eles são completamente desprendidos de qualquer interesse subalterno, só eles vos dizem a verdade. Não façais ligações que tenhais, amanhã, de desmanchar, amigos de ocasião, com os quais tereis de romper em breve, porque não soubestes manter a distância, porque lhes destes lugar à vossa mesa, porque confiastes no seu critério, abdicando do vosso. Deus deu a cada homem razão, tino e inteligência, e a tudo isso acompanha a responsabilidade, que não pode ser transferida a ninguém. Assim, meus amigos, procedendo caridosamente para com todos, mas sabendo discernir, poupareis aos vossos espíritos desgostos futuros, e estareis livres, na vida presente, de inimizades perfeitamente evitáveis. Isto cabe muito de perto às senhoras, sempre confiantes, sempre criando amiguinhas, sempre depositando nelas todos os seus segredos e muitas vezes, até, escondendo do próprio esposo, que deveria ser o primeiro sabedor, aquilo que pensam, para o contarem à amiga. O seu esposo, o seu confidente, o esteio do lar, é, muitas vezes, o último a saber de coisas sem importância, que, de tanto repetidas em derredor, assumem proporções gigantescas. Tudo isso é muito lamentável e denota a falta de compreensão dos deveres, leviandade de espíritos fracos, que não refletem. Meus amigos, zelai a vossa felicidade, o vosso lar, conservai-vos amigos uns dos outros, mas compreendei a distinção entre relações temporárias, transitórias e amizade perfeita, real, sincera, de um coração que responde ao outro. Deus vos guarde, meus amigos, e vos esclareça sempre, para que a sua luz divina ilumine as páginas da vossa vida, fazendo-vos refletir maduramente sobre o que é bom fazer, dizer e praticar. Deus seja com todos vós. Spínola. Em 23 de agosto de 1937. Incutindo coragem. Prezados irmãos, meus amigos, eu vos saúdo na paz de Jesus. A crise que avassala o planeta em que habitais, continua a se alastrar cada vez mais, atingindo lugares onde ainda não se fizera sentir. Hoje é possível dizer que, em qualquer recanto da Terra, a convulsão se estabelece e com ela a confusão, o descrédito, o desânimo das criaturas. Há verdadeiros desfalecimentos morais. Parece que a fé nas promessas salvadoras do além, como que se apaga na mente dessas criaturas, e elas olham tão somente para os horizontes turbados da terra, para o que é seca, para as lutas intestinas dos próprios países, para as possibilidades de lutas fratricidas, estrangeiras, enfim, o homem se sente mergulhado nessa inquietude, nessa incerteza, nesse desassossego, de forma tal, que não encontra pouso para seu espírito. Permita o Senhor, que esses desfalecimentos, essas crises morais, essa falta de confiança no futuro, não penetre nas fileiras espíritas. O espírita, menos do que qualquer outro homem, pode se apavorar diante de situações difíceis. Porque para o espírita nem a morte é causa de perturbação. A morte, esse espectro apavorante que enche as noites dos tímidos com seus pesadelos formidáveis, a morte que é o espantalho das criaturas débeis,
Espiritualmente, a morte não entra na imaginação dos céticos. Os materialistas não têm essa figura aterradora para o crente espírita. Pois bem, se nem ela causa perturbação no ânimo varonil do soldado espírita, que mais pode haver na terra que o amedronte? Porque este temor do desconhecido, seja de paz ou de guerra, seja o tempo feliz ou contrário à felicidade, seja o tempo auspicioso ou minguado em felicidade, há sempre uma inquietude para o ser. Quem sabe o que será o dia de amanhã? Podeis estar gozando um dia radioso, primaveril, de horizontes azulados e nuvens brancas. Podeis olhar para o oceano, encontrá-lo calmo e tranquilo, com suas ondas verde-mar. Podeis olhar para as florestas e ver que tudo corre maravilhosamente. Isso não indica em absoluto que a estação seja calma, segura, porque de um momento para outro, o mar pode revoltar-se, a floresta mudar, transformada pela fúria do vento. Tudo isso pode acontecer, de um instante para outro. O que é certo na vida? E o crente espírita, sabedor dessas coisas, confiante na providência divina, sabendo que está nas mãos de Deus, que nem a morte o pode separar da vida, que pode temer nada. Por isso, meus amigos, é aconselhável a vós que me ouvis e que lá fora, certamente, trocareis com outros vossas impressões, dizer a esta gente amiga, meus irmãos, há nas Escrituras Sagradas, estas palavras do Divino Mestre: nenhum fio de cabelo das vossas cabeças cairá, se Deus não o permitir. Não é razão para inquietações. Há tão somente oportunidade para vigilância. E a vigilância que se aconselha, não é tão somente a vigilância material de trancar as portas, para que não se seja assaltado pelo malfeitor. A vigilância é íntima, a vigilância é do pensamento, a vigilância é da palavra, a da ação, cada um fiscalizando-se, cada um governando-se, cada um orientando-se melhor. Nada há para ter medo, é claro. Qualquer que seja a situação que possa afetar o mundo, de forma alguma pode abalar a crença espírita. Se os acontecimentos forem calmos, vós sereis felizes no seio da doutrina. Se a tempestade se agitar, nada vos pode separar de Deus. Mais perto se encontra o crente, de Jesus, quando mais pesada é sua cruz. Nada em absoluto deve afastar o crente espírita do seu irmão. Coragem, pois, meus amigos, coragem para viver, para não temer. Soldados do bem, preparai-vos para a luta espiritual com gosto, mesmo. A luta em que vencereis vosso egoísmo, em que vencereis vossa matéria, em que vencereis os preconceitos sociais, que cada vez mais se infiltram no seio das famílias, prejudicando-as, causando-lhes dano, afetando seu moral e muitas vezes a própria vida material. Por isso, eu vos disse, coragem para viver. E nessa paz, confiantes, viveis certos de que como raiou para mim o dia último na terra, raiará para vós. E que esse dia não seja nublado, mas seja um belo dia de sol. Até. José Dácio. Em 27 de agosto de 1937. Para a criatura espírita. Meus amigos, meus queridos irmãos, Deus vos conceda sua paz, sempre duradoura. Cabe-me a vez de encerrar vossos trabalhos hoje, encargo que representa sempre uma responsabilidade para qualquer de nós. Meus amigos, certamente a palavra do nosso irmão deverá ter influído no vosso pensar, porque, na criatura espírita, o lema é igualdade, fraternidade, humildade, nunca deve apagar-se. A igualdade nos faz saber que não somos inferiores nem superiores a ninguém, porque Deus criou os espíritos em igualdade de circunstâncias. Cada um veio cuidar da sua evolução, com os mesmos predicados, as mesmas faculdades, com que veio em terra distante seu irmão, mas todos na mesma condição de igualdade espiritual. De um hemisfério a outro, de um extremo a outro da terra, a igualdade dos espíritos foi criada por Deus, para, desse ponto de início, seguir cada um sua evolução. Quem se distancia, o mais orgulhoso, o mais sábio,
O mais rico? Não. Quem maior caminho faz na estrada do progresso? Quem com maior rapidez se adianta? O humilde, porque a humildade é o alicerce básico da evolução. Enquanto a criatura for orgulhosa, enquanto houver ambições, inspiradas por esse mesmo orgulho, enquanto pisar aos pés os pequeninos, nunca terá uma evolução segura, e, muito vagarosamente, ascenderá ao mundo das causas. A humildade é o alicerce básico da felicidade dos espíritos. Devo falar aos meus irmãos, igualmente, do respeito devido ao próximo por causa desse lema que acabei de citar, igualdade. Os espíritos perante Deus são todos iguais. Ninguém pode conspurcar direitos que pertencem a terceiros, ninguém pode violar mandamentos traçados pelo próprio Deus, que nos ordenam respeitar, como desejamos que se respeite em nós, a igualdade de direitos, de vantagens. Um espírita ou um homem que tem vontade de ser espírita, deve começar por estudar esses princípios básicos da doutrina que deseja abraçar. Eu não me posso considerar no direito de ferir interesses de terceiros. Eu devo respeitar a integridade alheia, como desejo que a minha também seja respeitada. Eu desejo a paz para os meus semelhantes, como desejo para 1999 própria, e que as famílias estejam quietas, tranquilas em seus lares, felizes, quanto lhes permitir a prova que Deus lhes deu, quanto desejo para 1999. Um espírita nunca pode ser elemento de discórdia, ninguém pode ser um agitador de massas. Um espírita é um ser ponderado, que conhece seus defeitos, porque virtudes ninguém as julga ter, quando é sincero, que conhece seus pecados, suas fraquezas, e, por isso mesmo, olha com indulgência para as fraquezas alheias. Todas as vezes que vedes um homem se levantar, fazendo valer preconceitos humanos sobre responsabilidades divinas, todas as vezes que vedes um homem pisar aos pés o sentimento de humildade, para engrandecer-se desse orgulho balofo que o classifica, podeis dizer, sem medo de errar, que ali não há consciência espírita. A consciência espírita é aquela que nos coloca em nosso verdadeiro lugar, sabendo que nós, espíritos encarnados ou desencarnados, somos criaturas responsáveis pelo nosso futuro, e que não devemos deixar para amanhã todo o bem que possamos hoje realizar, que não devemos olhar para as faltas alheias, como juízes severos, íntegros, sem mácula, mas sim com o espírito de caridade que os corrige, que os dirige e que faz levantar muitas vezes das quedas almas decaídas. Meus amigos, fui chamada para encerrar vossa sessão, e, na minha incompetência, devo dizer que sinto sobre os ombros pesada responsabilidade. No entanto, que fazer, se não obedecer? O próprio princípio de humildade é sinônimo de obediência, e eu devo obedecer. Vós, os pobres, os desfavorecidos da sorte, que arrastais vida de miséria, lutando com dificuldades, não vos sintais desfalecidos e vosso julgamento é feito lá. As promessas dos homens, meus amigos, falham, mas as promessas divinas são infalíveis. E Deus promete uma vida de descanso e felicidade, para todo aquele que souber na terra carregar sua cruz, para todo aquele que souber fazer o bem, quando esse bem se lhe oferece espontaneamente para ser praticado. Mas, todas as vezes que o homem tem em sua própria mão a maneira de fazer bem e não o faz, enche-se de responsabilidades. Assim também, quando o mal se apresenta, embora se vestindo com capa falsa da hipocrisia, prometendo felicidade, quando o fundo da taça é amargo, o homem deve evitar praticar o ato mau. Porque a coisa que Deus mais aprecia, na sua criatura, é a sinceridade do coração humilde. Não vos enganeis com as promessas do mundo, o mundo mente. O mundo é falho. Em princípios básicos de religião, o mundo deseja vanglórias. Espiritismo é contra essa manifestação. Espiritismo aprecia a plantinha humilde, como a violeta, que se esconde para ocultar seu perfume. Assim, pois, meus amigos, resumindo, devo dizer-vos,
A situação do momento para o homem espírita, já vos foi dito aqui, e hoje repito, é de prece. Prece pelo destino da vossa pátria, pela felicidade da terra, pela continuação de paz em todo o universo. Não é ocasião para polêmicas, porfias, revanches, sentimentos odientos, rixas. A hora é de prece, bonança para o espírita. O homem que não crê, procede à revelia dos princípios básicos do espiritismo. Sede humildes, meus amigos. A humildade exalta o espírito, como o orgulho o abate. Deus seja louvado. Haga. Em 27 de agosto de 1937. Dignidade. Meus amigos, meus irmãos, desça sobre vós a paz que vem de Deus. Tenho estado muito amido, conversando convosco em palestra espírita, repetidas vezes, neste recinto, venho me ocupando em assuntos que talvez não vos sejam muito agradáveis, mas que eu reputo de alguma utilidade. Perdoando as imperfeições da minha linguagem e, quiçá, dos meus raciocínios, vós me dareis permissão para que, ainda uma vez, eu trate de alguma coisa que vos deve interessar de perto. Aliás, os outros homens se interessem muito por essa espécie de assunto. Se é com sinceridade, isto é lá com eles, e, se não é, nada temos a ver com isso. Refiro-me ao sentimento de dignidade, que cada ser humano timbra em revelar perante os outros. A dignidade pessoal, isto é, o caráter do indivíduo, o respeito devido a si próprio, a maneira de proceder correta, a dignidade pessoal, no dizer do mundo, varia muito de indivíduo a indivíduo. Em tese, porém, não pode haver diferença alguma entre a dignidade deste ou daquele. Ser digno é ser leal, é ser nobre, nobre de pensamento. Não é nobreza de sangue que se trata aqui, nesta eu não creio ser verdadeiro, é ser firme nas palavras e nas ações, correto, afinal de contas. O povo, entretanto, não entende estas coisas, e várias vezes encontramos indivíduos feridos na sua dignidade, ofendidos nos seus brios de cavalheiros, por este ou aquele motivo fútil que reputaram de alta importância. Quando eu presencio apreciações deste gênero, tenho vontade de me aproximar de tal indivíduo e dizer-lhe: olha, quem desrespeita a tua dignidade, és tu. Não obstante desejares que os outros acatem com todo o respeito, com toda a verdade, és o primeiro a desmoralizá-la. Quantos conheço eu, dignos para o mundo, capazes de atestarem a conduta de outras pessoas, na palavra das quais este que tal fica sendo um grande. Mas foi F que apontou. F responde por ele. A dignidade dessas criaturas chegou ao ponto de poderem intervir, para o bem, na vida daquele outro, a quem um terceiro mal conhece. A dignidade do homem, meus amigos, está na dignidade do seu espírito. Não é o modo correto de um indivíduo se apresentar na sociedade, isto é, maneiroso, elegante, aparentemente reto, falando com moderação, pesando tudo quanto diz, mostrando-se apegado à justiça e à verdade. Não é nada disso que faz a sua dignidade. A sua dignidade é o respeito que ele possa ter à sua própria pessoa. O indivíduo que se preza, que se respeita, não comete certos atos vis e baixos que outros praticam, porque respeita a sua integridade espiritual. Porque diz de si para si: não posso fazer isto, sou cristão. Isto vai afetar minha conduta de homem cristão. Aparências nada significam. Tais indivíduos semelham às garrafas cujos conteúdos são bem diversos daqueles que os rótulos acusam. Podeis apanhar um vidro limpo, asseado, cristalino, e aplicar-lhe um rótulo de papel finíssimo, cujas letras douradas digam que ali se contém uma bebida de alto valor, e, dentro, o líquido não ser verdadeiro. De forma que, vendo na prateleira, vós dizeis: ali está tal ou qual bebida. Mas, descei a garrafa, despejai o líquido no copo, experimentai-o, é falso. Assim é a dignidade de certos indivíduos. Eles se formalizam, perfilam-se, tratam-se bem,
falam moderadamente, pesam todas as palavras e até os gestos, e o mundo diz, ali vai um dignatário, um senhor de respeito. Vede o tal senhor de respeito em sua intimidade, apreciai-o na sua vida íntima, vede-o quando se recolhe à sua residência, despe a máscara, despoja-se da finura do trato, o homem aparece tal qual é. É que, meus amigos, a dignidade da criatura está na correção da sua maneira de proceder espírita. Tal seja o ato do seu espírito, tal seja a sua convicção, a sua crença, tal será a conduta do homem. A aparência de nada vale. Homens dignos, cristãos, que desejam testemunhar ao mundo a verdade que neles há, dando uma demonstração avessa, não os tenham em conta de dignos. Para cada um há vocábulo certo. Como se chama o homem que rouba, vós o sabeis, o que mente, também sabeis, o indivíduo que calunia o próximo, vós o sabeis, o homem que propositadamente mata outro, sabeis quem é e como se chama. Para todos há denominação. Como, então, quereis dar de digno a quem possui conduta inteiramente oposta ao que se chama dignidade? Dignidade não é arrogância, não é violência, não é capricho. Dignidade é o indivíduo respeitar-se a si próprio em ter suas ações, sua vida, seu pensamento, tudo isso dentro da lei do Cristo, obedecendo à vontade do Evangelho, seguindo os ditames desse código de amor que é por onde o verdadeiro crente se regula, o fiel da balança. Sois verdadeiramente dignos? Sede cristãos. Spinola. Em 31 de agosto de 1937. Fazer bem dá alegria. Meus amigos, meus prezados irmãos, Deus vos abençoe e auxilie nesta vida de provações e dores. Se vós pudesseis andar, como nós, espíritos, em visita aos lugares de sofrimentos, se pudesseis penetrar nos lugares onde facilmente penetramos, para levar conforto, auxílio, ânimo aos seres entristecidos, teríeis ocasião de compreender a utilidade da prece caridosa, partida de um coração sincero. Rezar, como por aí se reza, pronunciando palavras de suma beleza e alta significação, mas que, de tanto repetidas, se tornam monótonas, sem graça, sem efeito, nenhum proveito traz. Mas, orar com fervor, suplicar porque realmente a alma suplica, pedir porque de fato se sente necessidade de pedir, ter pena porque, na verdade, se sente compaixão no momento. Assim, meus amigos, orar com esse sentimento é de grande proveito, e proveito duplo. Porque a prece não beneficia somente o ser sofredor, ainda tem, para aqueles de onde emana, consolações profundas, que dão tranquilidade à alma. Como me sinto feliz, como meu espírito se satisfaz, em visitar os lugares de dor, procurando suavizá-la. Como minha alma se sente bem, procurando amenizar o sofrimento dos outros, descendo ao vale de lágrimas, ao profundo do abismo, do sofrimento para consultar o âmago da consciência sofredora, visitando o remorso em toda a sua hediondez, procurando sentir a pulsação do coração arrependido, e dando a esperança, o alento, o conforto, a coragem de que certas criaturas necessitam. Como me sinto bem quando Deus me permite ações dessa ordem. Eu percebo a minha pequenez, sei que, de mim, nada tenho para dar, mas eu sou como esmoler, que anda pedindo aos outros para dar adiante. Bato à porta daquele que tem riquezas para me dar, e suplico-lhe a esmola de que meus irmãos necessitam. Bato, porque ele me ensinou a bater, busco, porque ele me mandou buscar, e, assim, vou visitando os lares da terra e os lugares profundos de dor no espaço, em toda parte, procurando suavizar o sofrimento dos outros. Meus amigos, a lei de Deus é sábia e justa. O seu mandamento deve ser respeitado, porque o mandamento da justiça divina representa a verdade. E Deus disse: amai-vos uns aos outros. O amor de Deus deve ser colocado acima de todos os amores. E o que se lhe segue imediatamente,
é o amor do próximo. Quem pensa nestes dois mandamentos, quem os pesa e compreende o valor real de cada um, não faz, na vida, coisa alguma que os venha ferir profundamente. E, todas as vezes que um pensamento qualquer vem diminuir a chama desse amor, a alma se sente arrependida e volta a amar com a mesma força, com a mesma intensidade. Meus amigos, o mundo é uma grande família. A terra em que viveis não é o presídio que outros dizem ser, é o lugar de parada, onde os espíritos se encontram para se adiantar, estudar, aprender, adquirir experiência e pagar dívidas. Aprendei a viver, na terra, como verdadeiros irmãos. Aprendei a viver, sabendo que o vosso dia não é este do momento, o dia presente é um preparo para a vida verdadeira. O dia que se vive na Terra não representa a felicidade real do indivíduo, mas a felicidade transitória que neste planeta se pode desfrutar, é o preparativo para a verdadeira felicidade além. Procurai, portanto, ser felizes, meus amigos. Quem vive em paz, quem tem tranquilidade de ânimo, quem não o odeia, tem a paz da consciência feliz. Mas, quando a criatura se enche de ódio, quando responde com a vingança a qualquer ato injusto que por acaso tenha recebido do seu irmão, quando se desliga voluntariamente do laço que a deve prender aos seus amigos e irmãos, quebrando e pisando a pés, não pode ter sossego, é uma criatura exilada, separada do convívio dos seus irmãos, que não pode trocar ideias, e tudo isso devido ao seu egoísmo, ao seu orgulho, pela vontade de fazer mal, é um ente infeliz. A felicidade reside na alma prazenteira, alegre, que deseja fazer bem, que a ninguém odeia, na alma, enfim, que procura servir a Deus na pessoa da caridade que seu filho representou no mundo. Refleti, meus amigos, refleti muito, e procurai viver em paz com os homens. Sede amigos, e amigos leais, sede fraternos, unidos, e avante a doutrina espírita, base de toda a felicidade presente e alicerce para a felicidade futura. Deus vos guarde. Célia. Em 31 de julho de 1937. Ações de graça. Meus amigos, meus irmãos, paz. É do que mais necessitam vossos espíritos. Paz, tranquilidade, para poderem agir, resolvendo com critério e trabalhando com esforço. Uma alma inquieta, uma alma intranquila, não pode ter em si o prazer que tem uma outra, sossegada, tranquila na quietude do seu pensar. Senhor Deus, a prece que há pouco foi elevada nesta casa, encaminhada pelo nosso irmão a ti, Pai Santo, espera deferimento. E na tua infinita misericórdia, que abrange o infinito, porque és o próprio infinito, certamente saberás responder à súplica que foi enviada em favor dos necessitados. Perdoa, pois, intercalar nesta comunicação para humanos, esta súplica a ti dirigida e eu levante minha voz, por intermédio de um médium, para te dizer, Senhor Deus, em nome dos crentes espíritas, nós os espíritos, agradecemos todo o bem que tens feito à humanidade. Continuando, meus irmãos, o fio do meu pensamento, eu devo dizer, as ações de graça, atribuídas a Deus pelos crentes, devem ser ininterruptas, nem sempre é preciso fazer uso da palavra para demonstrar um sentimento de gratidão. O pensamento no próprio instante em que se recebe a benção pode voltar-se para o Pai, em ações de graças. Muitos entendem, por uma fé mal encaminhada, que precisam ir a certos e determinados lugares, para agradecer a Deus os favores recebidos. Muitos até agradecem pelas colunas de periódicos diários o pensamento recebido por intermédio dos mensageiros divinos. De forma que a ação de graças se torna pública e isso não satisfaz o espírito desejoso do bem, da mesma forma que, para que possais compreender nesta comparação, a criatura que espontaneamente pratica um ato de generosidade não deseja a publicidade desse gesto caridoso. Assim o espírito do bem não tem prazer em se ver nomeado pelo público, pelas colunas dos jornais,
como se fosse alguém que precisasse desse incenso partido de homens em agradecimento a tal ou qual favor que lhe prestou. A prece, meus amigos, pode ser silenciosa, muda,